Beleza, pessoal? Sou Ezequiel do canal Modificando, na câmera tá a Maitê. Oi. E hoje aqui o vídeo é um pouco diferente. Hoje, gente, eu vou passar o conhecimento que eu adquiri até agora do motor BF161 do Jeep Willys, tá? Tem muitas coisas que eu tô pesquisando, que eu tô me informando com pessoas mais da antiga, para fazer nesse motor, para me fazer de um jeito que fique bom e fique confiável. E aí eu estou pesquisando, conversando, como é que é? Já tem gente que já está querendo me correr já. Mas sempre que eu tenho oportunidade eu pergunto, para me saber. Porque as informações assim de vídeo desse motor no YouTube é pouca, na verdade. Não tem muita. Não tem muita informação. Eu acho algumas informações, mas não está me satisfazendo, entendeu? Me parece às vezes que estão guardando a informação. Só que eu quero passar tudo que eu aprender, ou que eu também ficar na dúvida, eu quero trocar essa ideia com vocês. Para vocês ver o que eu estou aprendendo e vocês pensarem, realmente faz sentido ou não. Mas, ou que seja, eu quero mostrar para vocês agora a minha experiência até agora nesse motor, tá? Começando aqui, ó. Esse motor meu, ele tem no cabeçote timbrado, depois, mais além eu vou mostrar para vocês, o Hurricane, que é um motor 4 cilindros que saiu, em alguns Jeeps mais antigos, saiu esse motor 4 cilindros. Que ele também, o cabeçote é parte de admissão, independente do escapamento é para baixo. Então esse motor meu que tem o Hurricane, ele é diferente do outro um pouco mais moderno, que tem Jeep timbrado. Esse meu, ele tem a válvula de escapamento com diâmetro menor. A biela dele não está comigo agora aqui, eu vou mostrar para vocês depois. É diferente também. O pistão dele é diferente também. Ele tem várias diferenças, que isso aí depois tudo a gente vai conversar sobre isso. O que acontece aqui hoje? Aqui está o comando dele. O comando, a princípio, é o mesmo. Não achei nada de informação que seja diferente. Tá? Pelo menos não consegui achar nada. Vou dar uma pesquisada também. Se eu descobrir alguma coisa, eu vou passar para vocês. O que acontece aqui hoje? Esse tucho aqui é o tucho da parte da válvula de escapamento. Que ele é esse excêntrico aqui. Ó. O que acontece com isso aqui? Muitos sabem, mas eu vou falar porque eu adquiri essa, vamos dizer assim, eu pesquisei essa parte, então eu quero passar para vocês. O que acontece? Quando o comando gira, rotaciona, ele faz abrir a válvula, no caso, né, que ele vai subir aqui para abrir a válvula, que ela é invertida, e ele faz o movimento circular. Para quê? Para quando ele empurrar a válvula, ele fazer a válvula girar. Porque a válvula vai fazer tipo uma autolimpeza, vamos dizer assim. Tá? Ela vai fazer tipo vamos dizer que a sujeira está aqui, eu vou mudar de lugar, então a sujeira, vamos dizer que ela vai sair fora. Não vai ficar contato de sujeira com sujeira. Aí o que acontece, se ele fizer isso, eu tenho uma válvula aqui que tem esse problema. Ó, vamos ver se a Maitê vai conseguir pegar aqui. Tá vendo que tem uns furinhos? Ó, tem uns furinhos, ó. Isso aqui depois eu vou ter que trabalhar bem. Por que isso? Ela ficou batendo sempre no mesmo lugar, na mesma sujeira. Sempre batendo na mesma sujeira. O que aconteceu com ela? Ela queimou, ela está uma válvula bem boa, a rebarba dela é muito pouca. Vamos dizer que ela queimou de certa forma, né? Queimou, porque ela ficou batendo no mesmo lugar. Por que ela ficou batendo no mesmo lugar? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, o tucho, como ela fica invertida, olha aqui a cabeça dela, chega a estar polida, ó. Chega a estar cromadinha, vou botar mais na luz aqui, ó, ela fez uma casa ali, ó, tá vendo? E poliu essa casa, ou seja, ela perdeu a aderência de quando rotaciona esse tucho um pouco, ele não está transmitindo para a válvula, porque ele criou uma casa, entendeu? E outra coisa que isso aqui também vai acontecer. Quando eu colocar a laminazinha para regular a abertura da válvula, como é que eu vou largar a lâmina lá dentro daquele furo? Então isso aqui não pode ter. O que a gente vai ter que fazer aqui agora? A gente vai ter que facear a cabeça desse sextavado
deixar ela planinha e não espelhada. Deixar ela fosca, vamos dizer assim. Não arranhado, não fazer encaixe para a válvula, não é nada disso. A gente vai deixar ela reta, com a maior área de contato possível, planinha. A mesma coisa na válvula a gente pode deixar um pouco fosca. Também dá para dar uma mínima coisa. Aqui a gente tem espaço, que se diminuir a válvula um pouquinho, está todo fechado o parafuso. Ó. Então a gente tem recurso bastante. Mas aqui a gente está falando em tirar tipo 5 centésimos. É o mínimo do mínimo. Tá? É só para tirar mesmo, para dar uma aderência. Outra coisa interessante aqui, ó. Como a válvula está montada assim, ó, ela entra assim. Antes disso, tem esse pratinho aqui, ó, que ele fica comprimido contra o bloco do motor. A válvula está aqui, ó. Aí tem o chapéuzinho aquele, as castanhazinhas. O que acontece com isso aqui, ó? Como ele tem que rotacionar a válvula, eu tenho que facilitar essa rotação, né? Esse pratinho aqui, ó, ele é como fosse um rolamento axial, ó. Ó, ele gira, ó, ele rotaciona, facilita a rotação da mola. E a mola também ajuda, quando ela dá compressão, o formato dela espiral também dá um apoio, vamos dizer assim, para quando a válvula abre e fecha, ele dá uma contração nesse pratinho que dá uma ajuda na rotação da válvula. Então vai somando, tudo vai atingir o efeito de rotação. Então o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que facear todos esses dois cap, que todos eles estão ruins. Ó, todos eles estão ruins. Outro problema de ele estar muito cavado assim também é que cada vez que ele desce, ele quer sempre buscar o centro. Isso é ruim também até para a vedação da válvula. Então por isso que ele tem que ser plano, o mais reto possível. Tá, então tá, vamos voltando aqui. Todos vão ter que fazer esse faceamento. Na parte da admissão, que vai a vareta, aqui está em perfeitas condições, não tem desgaste, não tem nada, que vai aqui dentro. Esse já não tem o sistema de rotação. Ele tem, para poder a lubrificação pegar nele, lógico, porque aí ele vai rotacionando, ele não para no mesmo lugar, porque se ele parar no mesmo lugar, sempre, imagina, ele não vai dar espaço nunca para o óleo entrar e vai ficar trabalhando, ele meio que articula, assim, claro, não necessariamente tanto assim, mas é bem pouco, mas ele ia fazer uma fricção no mesmo lugar e ia acabar afetando o tucho e a vareta. Então a vareta ela também dá uma rotacionadinha. Pouca coisa, mas dá. Ela empurra, no caso, o balanceiro, que está aqui o balanceiro, vai empurrar o balanceiro vai comprimir a válvula de admissão, que eu não tenho nenhuma aqui agora de admissão que a gente não desmontou ainda. A gente vai chegar lá depois. O que acontece aqui também? Outro problema. Ó, vamos virar ele assim, ó. Ó, se vocês verem aqui, ó, tem a marca da válvula aqui, ó, gastou já. Aqui também gastou um pouco, mas essas estão boas. Essa aqui já tem um buraco, ó. Olha só. Isso aqui não está rotacionando a válvula. Ó. A mesma coisa. O que acontece aqui? Quando ele busca, quando ele dá o movimento para comprimir a haste da válvula, no caso, a válvula de admissão é maior que essa aqui, mas a válvula, a princípio, é a mesma. É o mesmo sistema. Quando ele comprime na válvula aqui, e ele desce, ele faz também um sentido de rotação na válvula. Ele é levemente fora de centro, ele é fora de alinhamento. Que quando ele comprime a válvula para baixo, ele faz isso aqui, ó, bem sutil. Imagina, ó, cada, vamos dizer, 50 batidas, ele dá uma volta, 360 graus. Necessariamente não é isso, mas ela vai dar uma volta completa em algum momento. Então tudo isso aqui, ele tem que trabalhar em ordem para ter esse efeito. Tá? Aqui o que a gente vai ter que fazer também? A gente vai ter que retificar isso aqui também. Isso aqui não pode ficar assim. Por quê? Em primeiro lugar, eu vou enfiar a paletinha aqui, o calibradorzinho, para regular a válvula. Ele não pode estar com esse dente assim. Como é que eu vou regular a válvula?
vou ficar cravado aqui dentro, vai ficar incorreta a medida. Então isso aqui também nós vamos ter que mexer agora. No comando a gente não vai fazer nada agora no momento. Eu quero ver se eu faço um tratamento com aqueles spray da Molykote, que eu ganhei de um amigo meu até, do Roger. Um tratamento com Molykote que é um anti-atrito. Então aqui vai dar uma vidinha a mais para ele, apesar de ele estar bem bom. A folga, a tolerância no bloco, a gente vai conferir depois de tudo limpinho, mas ele está boa a princípio. Então o que vai ser feito agora no momento vai ser essa parte aqui, retificar esses tuchos e os balanceiros. Então tá, gente? É isso aí. Vocês me entenderam então o que vai ser abordado aqui agora. Então vocês se inscrevem aí, não se esqueça. Quem não se inscreveu, se inscreve lá para ajudar a gente. Agora o próximo vídeo que a gente vai fazer, que também vai lá para a playlist do Jeep Willys, tá, gente? Tem lá a playlist inteirinha do Jeep Willys, tudo que está sendo feito. O que a gente vai fazer agora? O próximo vídeo vai ser essas retíficazinhas assim de ponta de tucho e dos balanceiros. Tá bom, gente? Aí vocês vão acompanhar aí no próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido aí. Até a próxima.